Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso e é bom e é fiel o tempo todo. Deixar uma reflexão rápida aqui para nós nessa noite. Igreja do Senhor Jesus, que está espalhada aos quatro cantos da face da terra. O segredo, tudo está na oração. O segredo, irmãos, é orar. O segredo é buscar. O segredo é perseverar, para que Deus ele possa fazer a sua obra e também dar vitória para cada um de nós. Porque Lucas 18:11, Jesus ele traz uma parábola acerca do respeito da oração. E Lucas 18:1, Jesus ele fala acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse dever que o Senhor Jesus ele falou, ele é tomado como uma disciplina na face da terra. E a disciplina que é mais difícil hoje aqui na face da terra. Porque para orar não é fácil. Não é fácil orar, não é fácil buscar, porque existe uma guerra muito grande que você trava contra você mesmo, contra a tua própria carne e contra os demônios. Mas agora veja, Lucas 18:1, contou-lhe Jesus uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então veja que a oração é um dever meu, é um dever teu também. E esse dever ele é tomado como uma disciplina. A maior disciplina que nós hoje temos aqui na terra é a disciplina da oração. Essa disciplina chamada oração, ela tem que estar na minha vida, ela tem que também estar na tua vida, porque Hebreus 12:7, se suportais a correção, vosso Pai vos trata como filho. Agora veja, toda a correção que Deus ele traz sobre nós, toda a correção que ela vem sobre nós é para nos levar e nos colocar numa disciplina. Porque o cristão, a igreja que está na terra, não é um povo desordenado. Não é um povo desordenado. Agora veja, quando Jesus ele fala em Lucas 18:11, Jesus ele faz uma comparação numa parábola de um amigo que chegou na casa de um outro amigo. Ele chegou à meia-noite, ele bateu na porta. Só que quando ele bate na porta, o amigo, dono da casa que estava naquela casa, recusou-se em abrir. Agora veja, ali se refere sobre a oração. Jesus falou: batei, e a porta abrir-se-vos-á. Agora veja, a porta ela está fechada. Nós precisamos de fazer o quê? Bater. Jesus ele está atrás da porta. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de bater nessa porta para que essa porta ela venha se abrir. Agora, como o céu ele tem muita ordem, tem muita decência também, agora veja que precisa de uma chave. Para que essa porta ela venha se abrir. Essa chave ela simboliza o quê? Ela simboliza a esperança, porque nenhuma porta ela pode se abrir com uma girada. Tem várias giradas para que uma porta ela venha se abrir. Assim é a perseverança. E essa chave ela tem que estar dentro do meu coração, dentro também do teu coração, chamado esperança. Lamentações 3:12, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. E há esperança sim, porque Abraão, ele creu contra a esperança. Romanos 4:18-19, Abraão ele creu contra a esperança, porque para Abraão era impossível, porque Abraão já tinha 99 anos, Sara também já era avançada de idade, então ele olhou para o corpo amortecido dele, ele creu contra a esperança. Agora veja, em muitas áreas da nossa vida, a porta ela está fechada, e Jesus ele está atrás dessa porta. O que nós precisamos fazer? Precisamos de bater nessa porta, para que essa porta ela venha se abrir. E algumas áreas da tua vida, essa porta ela se abriu. E as outras áreas da tua vida, que a porta ainda não abriu. Agora vejamos, quando a igreja ela bate em oração na porta, ela bate em oração na porta, a porta ela se abre. Porque nós aqui na terra nós temos muitos problemas, temos também muitas dificuldades, que nós precisamos que Deus, o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos ajude a resolver e também nos dá vitória.
Agora veja, João capítulo 5 do versículo 1 ao 8, tinha um paralítico ali. Um paralítico ali. E junto com aquele paralítico tinha muitos enfermos. Ali tinha coxo, ali tinha aleijado, ali tinha cego, ali tinha muitos enfermos. E cada vez que um deles tocava, cada vez que alguém levava eles sobre as águas, e o anjo tocava de tempos em tempos sobre aquelas águas, eles eram curados de qualquer enfermidade que eles tinham. Aquele paralítico, ele estava numa situação tão complicada que fazia 38 anos que ele se encontrava daquela maneira. Agora veja, aqueles 38 anos que ele estava sofrendo. Diz o texto, você pode ler lá. O texto diz que ele estava deitado. Não sei se ele estava com a cara no chão, não sei como é que ele estava, mas ele estava deitado, ele estava prostrado no chão. Só Deus sabe o gemido que aquele homem ele gemia. A oração que ele fazia, só Deus sabe. Agora veja, os homens precisavam levar um naquele tanque, de tempos em tempos o anjo descia, agitava-se a água, e qualquer que tocava naquela água era curado de qualquer enfermidade. Agora veja, ele estava ele estava também numa dificuldade, ele estava num problema, mas ele também estava numa perseverança muito grande. Ele estava numa intensidade de oração muito grande, que não precisou os anjos agitar as águas para ele ser curado, não precisou. Mas o próprio Senhor Jesus veio. Então vejam, quando nós estamos perseverantes numa coisa, mas perseverante e convicto, com certeza que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai operar, Deus não manda nem os anjos. O próprio, eita glória, te calabachurianda rabagai. O próprio Senhor Jesus ele desce, irmãos. O próprio Senhor Jesus ele desce. Agora veja, 38 anos, aquele homem naquela dificuldade, ele buscando, ele se humilhando, ele com uma intensidade profunda, porque o próprio Senhor Jesus desceu, não quis mandar nem os anjos agitar as águas, nem os anjos agitou as águas para ele ser curado. O próprio Senhor Jesus foi ter com ele. E quando Jesus foi ter com ele, Jesus falou assim: filho, queres ficação? Aí ele falou: Senhor, sempre quando eu vou descer na água, vai sempre um antes de mim e toca naquela água. Aí só que ele creu na palavra do Senhor Jesus. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. Agora veja, ele estava orando com esperança, com certeza. Ele tinha uma chave na mão dele, ele tinha uma chave dentro dele chamada esperança, crendo, tendo a certeza que Jesus ia fazer aquele milagre. Veja, demorou 38 anos na vida daquele homem, para Jesus poder fazer o milagre. Para Jesus poder fazer o milagre. Agora veja, irmãos, Isaac também, quando ele se casa com Rebeca era estéril. Rebeca era estéril, está lá no Gênesis. Rebeca era estéril. Quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando Rebeca, ela foi conceber, sabe quantos anos Isaac ele tinha? Isaac ele tinha 60 anos. Eu vou até achar aqui para me ler aqui para nós aqui. Tá lá no Gênesis, eu só não lembro onde que tá. Mas eu vou até achar aqui para nós poder ler. Agora veja, veja quantos anos Isaac ele passou orando. Para que Jesus ele desse a vitória, para que Deus ele entrasse com providência e desse a vitória. Eu vou achar aqui para nós ler aqui, ó. Tá aqui no Gênesis. Ó, Gênesis capítulo 25. Capítulo 25, versículo 20, eu vou ler do versículo 20, o mistério está no 28, diz assim, Gênesis 25, 20, diz assim, ó, era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, veja, ele tinha 40 anos, o arameu de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu por sua mulher. Isaac orou insistentemente, veja, ele orou com muita perseverança, ele insistiu, ele perseverou em oração. Agora veja, a porta aqui também, irmãos, estava fechada, tanto quanto na vida de Isaac e tanto quanto na vida da esposa, estava fechada. Agora veja, através da oração, da perseverança de Isaac, a porta que ela estava aberta, a porta que ela estava fechada, ela se abriu. Veja, então se bater, uma hora a porta abre, tem que se abrir, irmãos, tem que se abrir. O arameu de Padã, irmão de Labão, arameu por sua mulher, Isaac orou insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações. Veja, o Senhor ouviu as suas orações aqui, irmãos, foi muitos anos.
Foi muitos anos e anos e anos esse homem, ele orando para Deus abrir o ventre da esposa, para que ele pudesse ter um filho. Veja, foi durante muitos anos ele orando, e durante muitos anos também Deus ouvindo. O Senhor só escutando, irmãos. O Senhor só escutando. E o versículo 21, o Senhor ouviu suas orações. Então, suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: por que estou assim? E foi perguntar ao Senhor. Veja, a mulher também era de oração. Veja, o esposo era de oração. A esposa também era de oração. Quando ela ficou grávida e estava ali aqueles dois gêmeos, ali estava Jacó e estava Esaú dentro do ventre, ela estava sentindo um negócio estranho dentro dela. O que ela fez? Ela foi perguntar: que problema é esse aqui, Senhor, que está na minha barriga? Ela foi perguntar. A mulher também era de oração. A mulher também, ela era de oração. Agora hoje, irmãos, se depender nos dias de hoje, irmãos, está difícil. Está difícil. Então disse: por que estou assim? Veja, ela foi questionar com o Senhor: Senhor, por que a minha barriga está assim? Por que é esse barulho dentro da minha barriga? Por que está acontecendo esse movimento aqui dentro? Ela foi indagar a Deus, irmãos. Ela foi indagar o Senhor. Agora veja, ela foi indagar o Senhor. Por que estou assim? E foi perguntar ao Senhor. Não foi brigar com ninguém, ela foi orar ao Senhor. Não foi questionar com ninguém, ela foi questionar com o Senhor: por que esse problema aqui? Por que esse problema aqui? Não adianta, irmão, você questionar com ninguém. Não adianta você questionar com o teu esposo. Não adianta você questionar com o teu filho. Não, você tem que questionar com Deus em oração. Por que esse problema? Versículo 23. O Senhor lhe disse: duas nações. Veja, ela orou e teve resposta. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, das tuas entranhas. Dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, e todo ele com a vara, com uma veste de pelo. Por isso se chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso chamaram-no de Jacó. Era da idade de... veja só para você ver, Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. Nós vimos do versículo 20, ele tinha 40 anos. Agora aqui os filhos já tinham sido gerados. Agora veja a idade que Isaac estava aqui. Eu vou ler de novo, 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso chamaram-no de Jacó. Era Isaac, versículo 26, era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Veja, de 60 anos, veja, ele casou com 40, com 60 anos a esposa concebeu. Veja, 20 anos, irmãos, 20 anos, igreja, ele orando por uma benção. Durante 20 anos ele orando por uma benção. Veja, foi 20 anos, não foi um dia, não foi 2 dias, foi 20 anos. Foi 20 anos. Agora eu quero mostrar aqui mais um versículo. Mais um versículo aqui, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Veja, irmãos, aqui aquela mulher viúva que o esposo ele faleceu. Vou adiantar um pouco aqui. 2 Reis, capítulo 4. Aquela viúva que o esposo faleceu e deixou ela endividada, que os credores queriam pegar os filhos. Veja, a solução ela foi encontrada na oração. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar os seus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: o que queres que eu faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede vasos emprestados, e todos os vizinhos vasos vazios não poucos. Versículo 4. Então o entra e fecha a porta. Veja, ela entrou e fechou a porta. Agora Jesus falou, Mateus 7,7. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Veja, então a solução tá na oração. Vamos orar, vamos continuar orando, persistindo, importunando o Senhor. Lucas 18:11, voltando de novo, o amigo daquela casa, ele só se levantou por causa da importunação. Então vamos continuar orando, que Deus ele vai dar vitória e Deus ele vai fazer obra. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.